Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Chama-se Portugal a Rimar. História de Portugal em versos simples à conquista de todos. É um livro da autoria de alguém que está ligado à área comercial de diversas empresas, mas que seguramente gosta da história deste país. Muito bem-vindo, Carlos Gomes. Muito obrigado. Estaremos em presença de uma espécie de Lusíadas do século XXI para pessoas que não querem perder muito tempo a ler, ou não? É mais ou menos isso. No fundo, eu sempre gostei muito de história de Portugal. E fazia-me um bocado de confusão as pessoas dizerem que não gostavam de história, que não tinham nada a ver com aquilo que já passou, interessava-lhes era o presente. Principalmente em minha casa, a minha mulher e a minha filha. E um dia disse-lhes... Ainda por cima tinha gente em sua casa que não apreciava muito a área. Exatamente. E eu disse um dia a eles, eu hei de arranjar uma maneira de vocês começarem a gostar de história. E assim foi. Primeiro começou por ser uma brincadeira. Fiz meia dúzia de versos, comecei-lhes a ler Mas era por ordem cronológica? Era, por ordem cronológica. Eu comecei... Quando era a brincar não era bem por ordem cronológica. Era um tema qualquer que eu gostasse e fazia uns versos e dizia-lhes. E a resposta delas era que isto assim até é interessante. E depois comecei só descobriram depois. Depois, exatamente. E entretanto, lembrei-me, por que não, escrever mais alguma coisa que nunca foi para editar. Por isso isto demorou cerca de 15 anos. Começou por ser, como eu disse, apenas uma brincadeira. Era uma brincadeira caseira. Exatamente. Comecei a mostrar a alguns amigos o pouco que já tinha feito, comecei a ter um feedback positivo, principalmente professores que acharam que isto até podia ser interessante nas escolas, e pronto, e lancei-me. O Carlos já foi convidado para apresentar o seu livro aos estudantes? Aos estudantes já, agora em setembro, em princípio, irei a 2 escolas. E então, como é que terá sido, ou como é que poderá ser o feedback? O que é que acha que eles vão sentir aprendendo história, que efetivamente se aprende com este livro, mas de uma forma totalmente original? Exatamente. No fundo, eu sei que a malta menos jovem, ou aliás, menos velha, a malta jovem, tem uma certa relutância na história de Portugal, da maneira... Eu entendo que muitas das vezes a maneira como está a história é um bocadinho enfadonha. Tiram as palavras da boca, é exatamente o adjetivo que eu ia aplicar. O meu objetivo é cativar de alguma maneira a malta mais nova e não é obrigá-los, quase sem querer, pô-los a gostar um bocadinho de história, a ter alguma curiosidade na história de Portugal. Então vamos começar pelo início. Vamos abrir o livro, Portugal a Rimar, recordo, História de Portugal em versos simples, à conquista de todos. E começa assim, o seu autor, Carlos Gomes. De quadra solta se faz toda a nossa linda história, para que toda a gente a leia e nos fique na memória. Já lá vão muitos anos e muitos séculos também, que Portugal começou a ter a forma que tem. Vieram os iberos e celtas que em seguida se juntaram, formando o novo povo, celtiberos se chamaram. Neste povo havia um grupo, lusitano se chamou, com Viriato no comando contra os romanos lutou. Valente Viriato, que aos romanos disseste não, só te venceram quando te mataram à traição. Pronto, isto é o início da Portugalidade. Exatamente. Carlos, estes versos surgem à primeira ou têm de ser pensados, ponderados e trabalhados? Tem que ser pensados. Não vale a pena dizer assim, agora vou fazer uns versos. Não vale a pena, não sai. O Viriato vai rimar com qualquer coisa, os lusitanos com outra, etc. Não é? E muitas vezes faço uma quadra e se for preciso mais daqui a bocado sou capaz de alterar. Porque a musicalidade da própria frase não entra muito bem e acaba. Mas tem que ser fiel aos acontecimentos. Sem dúvida. Aqui é conseguir imaginar uma palavra que rime e que não fuja aos acontecimentos. Naturalmente. É claro. E então, o Carlos é um apaixonado pela história, sim, como só poderia ser, e tem na cabeça, de uma ponta à outra, não? É difícil ter a história de Portugal na cabeça de uma ponta à outra. Uma coisa é certa, eu a fazer este livro revi muito a história de Portugal. Como é que era enquanto estudante? História era um bom aluno, interessava-me. Era de 0 a 20?
de 0 a 20 seria um aluno para aí de 15, 16. Não era mau. Não. E às vezes podia ser melhor se estudasse mais um bocadinho. E é engraçado que a história de Portugal, a minha mãe fez a 4ª classe já em adulta, mas sempre gostou de história de Portugal. Sempre. E talvez eu tenha ido buscar esse bichinho à minha mãe. Outra coisa interessante que a minha mãe tinha, a minha mãe rimava tudo. Era um dom natural? Era. Eu dizia-lhe uma palavra e ela rimava. Por exemplo, no meu tempo havia um jornal que era o Mundo Desportivo. Eu sempre gostei de desporto. Tinha o jornal na mão. Minha mãe estava... Eu não lembro dessa situação. Eu estava sentado no sofá, a minha mãe fazia o jantar, e ele dizia-lhe o nome, começava a ler a constituição das equipas desses jogos de fim de semana. Todo o nome que eu lhe dizia, ela dizia uma rima. Por exemplo, há um jogador que é o Fernando Mendes, nunca mais me esqueci, eu dizia-lhe Fernando Mendes. Era do Sporting? Era do Sporting. E a minha mãe respondeu logo, à Portotentes. Saía-lhe assim. Talvez tenha herdado isso da minha mãe. Não, mas é genético completamente. Exato. Se calhar até tem mais pena de não ter herdado ainda mais qualidades maternas nesse sentido. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o seu pai, como é que era? O meu pai é assim. Os meus pais vieram já com 30 e tal anos, com 40, para Lisboa. De onde? De Viseu. Da zona de Viseu, concelho de Sernancelho. Na altura que vieram, a mentalidade era uma mentalidade de província. Estamos a falar em que ano? Ora, eu nasci em 57, talvez 2 ou 3 anos antes. Portanto, meados dos anos 50. Sim. Uma mentalidade bastante provinciana. A Lisboa era, de facto, uma pequena, grande cidade de província nessa altura. Sem dúvida. Depois, o meu pai nunca foi uma pessoa de muitos afetos. Tinha uma maneira muito peculiar de nos transmitir o amor que tinha por nós. Era dura essa expressão amorosa? Era dura, era acima de tudo muito rigoroso. Não era carinhoso? Não era muito. Passou a ser com os anos. Amoleceu? Sem dúvida. Especialmente o meu pai. O meu pai, com os anos, ele próprio admitiu que deveria ter sido mais carinhoso com os filhos do que era. Mas não lhe guardo mágoa nenhuma, bem pelo contrário. É um dos modelos que eu tenho. Hoje o Carlos compreende porque é que teve um pai assim? Sem dúvida. Porque, acima de tudo, o meu pai e a minha mãe incutiram os valores com que eu me rejo hoje. Eu costumo dizer na brincadeira... A coluna vertebral está lá. Sem dúvida. Eu costumo dizer, eu acho que isto é madeira, mas se o meu pai dissesse que era pedra de certeza. E eu é que estava enganado, não era ele. Ele nunca afirmava uma coisa que não tivesse a certeza. E herdei isso dele. Sem dúvida. Disse que a sua mãe só fez a 4ª classe depois de adulta. E o seu pai? Qual era a instrução dele? O meu pai tinha a 4ª classe. Também. Eles tiveram pena de não continuar os estudos? A minha mãe, eu lembro que a minha mãe disse que gostava de continuar a estudar. Tinha gosto, tinha curiosidade? Era. A minha mãe lia muitas vezes, o meu pai não lia muito. Meu pai estava... Ela lia com alguma dificuldade ou lia bem? Não, perfeitamente bem. Lia bem. O meu pai não sei se teve alguma saudades de ter ido para a escola ou não, nunca falava sobre isso, mas acho que não. Era um homem realizado, era uma família realizada. O que é que ele fazia profissionalmente? O meu pai começou por ser o que nós chamamos em Lisboa os Almeidas, cantoneiro de limpeza, andava a lavar as ruas. Até por brincadeira se diz aquele nome pomposo, o Almeida da Câmara. O Almeida da Câmara. É giro que eu se possível, eu vou citar uma vez foi lá um vizinho meu, um amigo dele, a minha casa, e o meu pai não estava lá. E ele perguntou-me, olha, o teu pai é que é Almeida? O teu pai é Almeida, não é? Não, o meu pai é Artur, agora é Almeida. Mas com muito orgulho. O meu pai, e eu sempre tive muito orgulho do meu pai, porque seja Almeida, seja engenheiro, seja o que for, o que se faz tem que se fazer bem feito. O meu pai nesse aspecto era rigoroso. Depois mudou, foi para o Estado, continuou no Estado, mas foi para o IGAP, o Instituto de Habitação. A minha mãe também foi para lá e lá ficaram até se reformarem. Reformaram-se com que idade? 70 anos, talvez. 70 anos? 63. Epá, era normal. Era normal na época, não é? Era. E o Carlos tem irmãos ou é filho único? Tenho 2 irmãos. É mais velhos? Eu mais sou o novos? meio. Sou do meio. É o do meio. Todos vocês tiveram mais instrução do que os pais? O meu irmão mais velho só tem a 4ª. Ainda chegou a ir ao 2º ano.
Mas também Não queria. Não puxou muito aos estudos. Não gostava. E pronto, e foi trabalhar cedo. O meu irmão mais novo, acho que chegou ao 9º ano, e eu fiz o 12º. Portanto, digamos que é o mais instruído dos três, até pela sua própria curiosidade. Os pais incentivavam ou ajudavam? Muito. A única coisa que eu tive pena foi não ter lançado o livro com eles vivos. Mas Só este demorou 15 anos, não é? exatamente. Mas a minha mãe e o meu pai sempre me... Eu sei que eles estão, onde estiverem, orgulhosos Com certeza. deste passo. Mas alguma vez chegou a falar nesta ideia Sim, para ele? sim. E o que é que eles disseram? Disseram para avançar. A minha mãe principalmente, não é? Porque adorava história e vi, ela às vezes até chorava quando eu lhe falava disso, da emoção. E pronto. Ela via os programas do professor José Hermano Saraiva na RTP? Via. Gostava. Gostava. E foi aí que eu também aprendi a gostar muito de história. Depois também... Puxa só um bocadinho o microfone para si. Exatamente. Depois também conta muito os professores que temos. São fundamentais na nossa vida. Eu tive um professor, principalmente o 7º e 8º, que agora está um bocado confuso, 7º e 8º, um professor de História que me fez interessar muito, muito pela História. Estamos a falar anos 60. Anos 60. 65, 66, 67, por aí. Sim, para aí, 68 talvez, porque 70, porque eu, quando se deu o 25 de Abril de 74, eu estava no liceu, tinha 16 anos talvez. E então, qual foi a importância desse professor? Foi muita, porque a maneira como ele deu a História interessou-me sobremaneira. Todos nós, quando estamos na escola, levamos cábulas para os exames. Não deveria, mas enfim. Mas não vale a pena estar a negar. E eu, na disciplina de História, fazia questão de levar tudo na ponta da língua, não precisava de livros, não precisava de cábulas, não precisava de nada. Foi aí que eu comecei também a gostar ainda mais de História. Há uma coisa que se chama que é o empinanço, que acho que é das piores coisas que se podem fazer a uns alunos, é obrigá-los a decorar datas e mais não sei o quê. O que é que, na sua opinião, se deve ser feito para tornar a história mais interessante, mais viva? Interessante essa pergunta. No fundo, como é que eu ia dizer? Como há bocado disse, a história acaba por estar um bocadinho maçuda para deixar de o ser, talvez. Porque não ir buscar, por exemplo, acontecimentos no presente, que de alguma maneira estão relacionados com aquilo que se passou no passado. Há quem diga que o presente é sempre o resultado do passado. Exatamente. E que a história se repete. Exatamente. E ajuda-nos, porventura, a compreender o que está a passar se soubermos o que já se passou. Tudo isto é um encadeamento de casos, de coisas que se passaram que levaram aos nossos dias. Há quem diga, peço desculpa, há quem diga, isto já é muito antigo, não me interessa nada, não vai influenciar o meu futuro. Mas não é bem assim. Não. E a mim o que me preocupa muito, e a mim o que me faz um bocadinho de espécie, digamos assim, é mais do que não saber, é não querer saber. Ora, aí está. Exatamente. A falta de curiosidade da malta mais nova é aflitiva. Não sei se tem essa opinião. Tenho. Aí, por exemplo, eu acho que o objetivo deste livro também é este. Eu acho que aqui um bocadinho a brincar. Também tenho aqui algumas quadras. A brincar. Também se aprende. Se aprende e dizem coisas sérias, não é verdade? Exatamente. É isto que eu quero transmitir aos jovens. Que dar-lhes o mote para eles perceberem que a história não é assim tão enfadonha. Com uma brincadeira, com uma quadra mais que vá mais de encontro àquilo que eles no fundo querem não sabem que querem. E eu acho que isso devia aplicar a outras matérias, nomeadamente a matemática e ao português. Sem dúvida. A matemática, se calhar, eu tinha gostado mais do que eu gostei. Se tivesse o professor de História como professor de Matemática, se calhar era diferente. Sem dúvida. Mas sabe que há muitos professores, na altura era muito comum, acumulavam várias disciplinas, não é? Era. Eu, por exemplo, o meu professor de Geografia era o mesmo professor de História e o professor de Francês era o mesmo professor de Ciências. Se calhar queriam pagar pouco e pagavam um professor. Pois, em vez de estarem a pagar a mais professores, pagavam só um. Exatamente. E de toda a história de Portugal, desde o Viriato até, digamos, a altura em que deixou o liceu, qual foi a parte que mais o seduziu? Eu gostei muito daquela época dos descobrimentos, em que Portugal no século XVI, não é? Sim, século XVI.
XVI, sim, começou no fim do século XV, quando em 1498 chegámos à Índia, e por aí fora. Esta parte é interessante. Como é que nós um país tão pequenino, e conseguimos, ainda hoje conseguimos fazer grandes feitos, já na altura também o fazíamos. Mas é uma coisa muito curiosa. Dava-se na altura a história à luz dos acontecimentos e do governo que havia na altura. Sim. Por exemplo, nós falávamos muito na expansão marítima portuguesa, e hoje em dia é quase um termo associado ao colonialismo. Já é um termo, já é mau, não é? Então fala-se de encontro de culturas. Até o próprio presidente de Moçambique, numa visita recente a Portugal, dizia que os portugueses não descobriram nada, porque os moçambicanos na altura não eram moçambicanos, eram de várias tribos, já lá estavam. Eu sei, e complica-me um bocadinho o meu sistema nervoso quando as pessoas têm medo, têm relutância em chamar as coisas pelos nomes. De assumir o passado? Exatamente. Qual é o problema? Fizeram-se erros, claro que se fizeram, mas fez-se muita coisa boa. Porque é que as pessoas têm receio de falar naquilo que aconteceu? Faz um bocado de confusão. Isto também é uma maneira de relembrar as pessoas que nós fomos grandes e que temos de ter orgulho no que fizemos. Porque ainda hoje fazemos coisas más. É certo, é lógico, não é? Todos os países fazem. Então, por que não? Mas fizemos-lo. Se o fizemos, temos que saber que o fizemos, independentemente de ser menos bom ou menos mau. E temos que admitir, essas vantagens e as desvantagens de terem sido praticados determinados atos ao longo da nossa história. E o que é que o atraía mais na época dos descobrimentos? Eram as aventuras. Quando era miúdo, imaginava-se dentro de um Exatamente. Dentro de um navio. Era como é que... Ao lado de um Vasta Gama ou de um Pedro Álvares Cabral. Como é que aqueles navegadores iam, que nós chamamos hoje em dia cascas de nós, comparados com os nossos barcos hoje em dia, enfrentavam mares que ninguém conhecia, que ninguém sabia, porque hoje em dia toda a gente sabe as marés, as correntes, as tormentas, o Cabo das Tormentas, depois o Cabo do Adamastor, que depois mudou de nome para Cabo da Boa Esperança, porque eles conseguiram finalmente... Estamos a falar ali ao pé da África do Sul, não é? Exatamente. Cape of Good Hope. Não é? Exatamente. No fundo, eu falava nisso com um certo orgulho. Os portugueses sempre foram aventureiros. E a prova está nisso, sem dúvida. Sabe que hoje, por exemplo, no Brasil, eu pelo menos tenho essa opinião, os jovens brasileiros crescem e aprendem muito a odiar Portugal devido à forma como nós colonizámos o Brasil, como levámos as nossas doenças, como basicamente os exploramos e roubámos o ouro, de acordo com a leitura da época. Concorda com isso ou não? Eu claro que não, mas aí a culpa talvez também seja nossa, de Portugal. Se eles têm essa opinião, por que não tentar mudar essa opinião? Nós não vamos esquecer o que mal fizemos, claro que fizemos. Quando quisemos colonizar tanto o Brasil como outros países quaisquer, houve muitos erros. Até o Vasta Gama, dizem os historiadores, era um fascínora, não era propriamente um herói. Exatamente. Não vamos muito escamotear. Sociável, muito amável, não é? Exatamente. Nós vamos escamotear o que se fez de mal, agora, mas não vamos esquecer o que nós também fizemos de bem. Porque, ao descobrir todos esses territórios, ajudou depois até os outros países também a alargarem também conhecimentos, fronteiras. Nós, nesse aspecto, fomos pioneiros. Nós, espanhóis, principalmente. Não sei porque é que... Eu entendo por um lado, é como os países africanos, que com a guerra de ultramar... A guerra do ultramar para Portugal, guerra de libertação para os africanos. Entendo, é lógico. É uma questão de estar em cada um dos lados. Foi má, foi sim senhor. Devia se calhar ter feito a autodeterminação desses países mais cedo. Se calhar devia. Mas a história assim o ditou que tinha que ser nessa altura. Agora, não vamos, e eu não quero, quem sou eu para querer ou não querer, mas eu não quero que se esqueça tudo o que se fez. O Carlos chegou a fazer serviço militar? Fiz, mas não fui para... Nunca chegou a ir para as campanhas da África? Não, porque já foi logo... Porque eu no 25 de Abril... Sim, tinha 16 anos, obviamente. Anos. Obviamente, fez 4 anos depois. Exatamente. Já 3 fez que eu entrei mais cedo. A seguir ao 25 de Abril, na parte de história, sentiu alguma mudança em relação àquilo que se aprendeu? Senti porque, acima de tudo, e isso também me complicou o sistema nervoso... E já são vários momentos em que o seu sistema foi abalado. Não entendi porque é que, de repente,
toda a nossa história de Portugal parece que de repente não tinha razão de ser. Nós fizemos, nós estávamos lá e riscou-se muitas coisas, tiraram-se até temas dos programas das escolas, porque isto era fascista. Como por exemplo? Sei lá, por exemplo, as guerras coloniais, por exemplo. Nós estivemos lá. Mal ou bem, nós estivemos lá. Já antes, quando o Guggenheim foi preso, Mouzinho da Silveira foi lá, prendeu o Guggenheim, não foi a melhor maneira, porque os países as pessoas já lá moravam. Não, ele era um rei... O rei soberano daquele sítio. De Moçambique, e depois veio ser apresentado como trunfo de guerra nas ruas de Lisboa. Não é. De facto, miserável. Miserável, mas nas guerras, quando há guerra... Sim, mas quem vai à guerra dá e leva, como se costuma dizer. Mas as guerras, infelizmente, têm essas fases. E estamos a falar sempre à luz da época. Exatamente. A escravatura também foi um erro tremendo, claro, e foi um erro histórico que aconteceu e que depois foi corrigido e foi eliminado, obviamente. Exatamente, não é? Exatamente. É lógico. As pessoas tenham um mínimo de bom senso sabem que a escravatura é horrível. Mas era o que havia na altura e nós conseguimos no fundo, remediar esse flagelo. Fomos dos primeiros países dos primeiros a abolir a escravatura. Este seu livro, Portugal a Rimar, portanto, já nos disse que começa nos Lusitanos e vai até onde? Vai até ao fim do milénio, 1999. Portanto, há 20 anos. Sim. Acaba basicamente com a Expo 98. Sim, mais ou menos. Um ano depois. Eu tinha aqui a dúvida se fazia até ao ano atual da edição do livro. De edição do livro, mas depois pensei, não. Aquela é a meta ao fim do milénio. Daqui a qualquer dia vou fazer mais um. Mais 15 anos? Não, desta vez menos. Se foram 15 anos, por acaso há um caso, um facto que eu não esqueci-me de dizer. Eu cheguei a perder 2 vezes este livro. Tudo o que fiz. Perdeu o quê? Eu estava no Perdi. Eu primeiro tinha tudo em papel. E perdi. E comecei a fazer de novo. Mas perdeu como? Perdi numa mudança de casa, perdi. Mas depois encontrei. Passado uns anos tinha tudo em computador. O meu computador brecou. E ao brecar? Perdi novamente. De repente, tinha lá uma pena em casa que já nem sabia que eu tinha, e tinha lá o livro. E eu pensei assim, 2 vezes perco, 2 vezes encontro, isto é para editar. E pronto. E acha que foi um sinal divino? Foi um sinal. Se é divino ou não sei, foi um sinal. Nós às vezes temos uma certa dificuldade em descobrir o que é um sinal para nós fazermos uma coisa ou outra, passa-nos despercebidos. Mas, sim, mas não perdeu isso definitivamente, e por 2 vezes isso aconteceu. Exatamente. E então entendi, é hora. Isto foi há coisa de 2 anos, 3, a segunda vez, então nessa altura é agora é que vai ser. Alguma coisa ficou de fora entre essa época remota da nacionalidade até 1999? É natural que alguma coisa tenha ficado fora. Isto, no fundo, é uma história de Portugal muito sucinta. De 900 anos, não é? Muito leve. Eu, com os projetos que tenho neste momento para a frente, vou dizer mais coisas do que ficou para trás. Como, por exemplo? Eu, neste momento, estou aqui, do que eu vou fazer, tenho aqui duas hipóteses, que eu estou a fazer já dos 2. Depois vou ver qual é que segue. Um é continuar na história de Portugal, mas falar dos vultos da nossa história de Portugal. A tal biografia de tudo o que eles fizeram, de bem e de mal, e transformar isso em quadros. A outra seria ir para outra vertente didática, sempre didática, que é a geografia de Portugal. Estou aqui na dúvida entre um e outro. Ou então faça os 2. Exatamente, também pode. Eu neste momento estou a fazer os 2. Vamos ver. Vamos lá retomar o Portugal a Rimar, se conseguir ver alguma parte dos descobrimentos, por exemplo, que é uma das partes da nossa história que o apaixona sobremaneira. Recordo que estamos hoje a falar com Carlos Gomes, autor de Portugal a Rimar, História de Portugal, com versos simples à conquista de todos. Já ouvimos o início da história e agora em que parte é que nós estamos? Em que século? Neste momento estamos... Para o microfone, por favor. Neste momento estamos no século XV. Quando começaram praticamente as descobertas. Sim, as descobertas. E então? Posso, faz favor. Começaram as descobertas com Dom Henrique o Infante, para terras desconhecidas por esses mares adiante. E o santo de cognome Dom Fernando nome usou, preso em África pelos mouros, de fez não se safou. Os navegadores portugueses aprenderam a navegar, na escola náutica de Sagres que o Infante mandou criar.
Em 1418, Gonçalves Arco, com Tristão Vaz Teixeira, descobriram Porto Santo, perto da Ilha da Madeira. Com Bartolomeu Perestrelo foram a Madeira descobrir, não demorando muito, no ano logo a seguir. E assim sucessivamente, E assim não é? sucessivamente, exatamente. O Carlos chegou a aprender ou a descobrir alguma coisa sobre a história de Portugal que eventualmente ou pudesse estar mal resolvida na sua cabeça? Não, mal resolvida não. Ou que então tenha sido esclarecida através deste... Porque isto realmente, no fundo, obrigou a uma pesquisa. Sem dúvida, muito. A minha pesquisa foi, já agora, primeiro os livros de história mais antigos. No meu tempo, até no tempo dos meus pais, que eram bastante bem organizados na cronologia do que se passou. Pois, entretanto, chegou uma altura que também fui para a internet. Isto agora, hoje em dia, vê-se tudo na internet. E então, nesses livros mais antigos, socorreu-se de que autores? Tem ideia? Não, sinceramente não tenho. Eu ia à internet, mas não vi que autores eram. Mas sei que era um professor de História muito conhecido, mas agora não me lembro. Havia vários, já aqui falámos do professor José Hermano Saraiva. O que é que aprendeu com ele? Eu com ele, acima de tudo, aprendi que a história não é maçuda. Sabe que ele era muito contestado entre os seus pares, porque ele tornava as coisas às vezes tão românticas e tão fantasiosas. Fui aqui, nesta pedra e tal. Como é que ele tinha a certeza? Mas nós acreditávamos que tinha sido naquela pedra que tinha acontecido qualquer coisa importante, não é? Mas acho que isso é que é importante. Sou eu a falar, não é? Mas o historiador não tem que ser bastante objetivo e muito rigoroso nos factos. Mas quando somos demasiado objetivos na história, é o tal problema das pessoas não gostarem de história. Do maçudo. De maçudo. Agora, se puderem romantizar, como foi dito... Mas não falsear. Não, isso não. Nem adulterar. Não, os factos estão lá, aconteceram. A maneira como passamos estes factos para os outros é que pode variar. E se pudermos fazê-lo de uma maneira mais leve, menos maçuda, lá vamos nós outra vez ao termo, melhor. E o José Hermano Saraiva fazia muito isso. Chegou a falar com algum professor de História atual? Não. Porque eu tinha medo que alguém o criticasse. Não. Falei com alguns professores, nem sei se algum era de História, nem se não. Pessoas amigas que eram professores. Ou que são. E que são, exatamente. E todos eles foram unânimes em dizer a tua avança. Acha que pode ser um caminho, não um caminho definitivo, mas um caminho alternativo para os jovens perceberem melhor a nossa história, compreenderem e interessarem-se mais por ela? Sem dúvida. Eu não estou a dizer que seja o meu livro que vai fazer essa mudança, mas se puder ajudar, ótimo. Mas por que não? Exatamente. Mas por que não? Este livro, isto começou por ser uma brincadeira, como eu disse. Neste momento já foi editado, está a ter um bom sucesso. As pessoas estão agora, eu peço às pessoas para me darem depois o feedback também, depois de lerem. Tem sido muito bom. Tenho professores que querem que eu vá à escola fazer a apresentação. Quem sabe se isto é o ponto de partida para as pessoas começarem a gostar um bocadinho mais de história. Esse é o meu grande objetivo neste momento. Portanto, desemborrar, digamos, e perdoem-me essa expressão, desta mala pata que existe em relação à cadeira de História. Não é decorar isto tudo, não. É entender. Mas estamos a falar dos alunos do liceu, da escola, do básico e do secundário. Exatamente. Portanto, depois na faculdade isso é outra conversa. Não, isso é outra conversa. Se puder ser útil também porque não? Poderá ser, porque não? Porque não? Mas entendo que não é bem para esse público. É mais para a malta mais nova e para os adultos. Para aqueles eventualmente até que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola e que gostariam de... A curiosidade. Há quem diga a curiosidade matou o gato, não é? Exatamente. Mas a curiosidade nunca fez mal a ninguém. Houve muita gente... e muito menos o saber. Exatamente. Houve muita gente que comprou o livro por curiosidade. E agora dizem-me, isto é um espetáculo. E gosto de ouvir, isto é mesmo assim, não é? Claro que se gosta. Alguma vez tive uma sugestão para dar uma ênfase maior a um determinado momento ou figura da nossa história? Não. No dia do lançamento, por acaso eu tive o prazer de estar no dia do lançamento com o vice-presidente da Câmara de Almada, que por acaso eu não sabia professor de História. Ele ficou espantado com isso. Se calhar não há coincidências. Exatamente, é o que eu costumo dizer sempre. Que é o número 2 da Inês Medeiros. Exatamente. Tive Já agora quem é? É João Cavaneiro. Pronto. Tive o grato prazer de estar com ele, de ele estar comigo no lançamento,
E ele diz que ficou... Não foi, bem, é o que ele diz, sou professor de História, mas nunca me passou pela cabeça que isto pudesse acontecer. Está fantástico. Fantástico. Ele diz, isto pode ser uma grande ajuda para os meus alunos gostarem um bocadinho mais de História. E aprenderem a gostar. Vamos passar por uma coisa mais recente, o 5 de outubro de 1910, por exemplo. A queda da monarquia e a implantação da República. É sempre um tema que desperta alguma atenção e que realmente é comemorado anualmente, não é? Já não foi feriado, já deixou de ser. Já deixou de ser, agora já é outra vez. Agora já é outra vez. As pessoas valorizam não só o dia do descanso, mas também, penso eu, esses momentos da nossa história. Vou começar por fim é assim. Vai começar mesmo por fim da monarquia. Da monarquia. De Dom Afonso Henriques a Dom Manuel II, afinal, 34 reis fizeram um país que é Portugal. Vai começar um novo ciclo. Veremos o que a República faz, se vão ou não continuar o trabalho que vem de trás. Proclamada a República, há um país a governar. Por um governo provisório até melhor se arranjar. Teófilo de Braga era o líder que se propunha governar, sendo também chefe de Estado, função que teve que acumular. Era importante combater com grandes medidas tomadas a Igreja e a monarquia que sempre estiveram ligadas. A doutrina cristã deixou de se ensinar e as ordens religiosas deixaram de cá estar. O que pertencia à Igreja foi logo nacionalizado. Prenderam-se todos os padres que não tivessem cuidado. Estabeleceu-se o divórcio como uma coisa banal e só o casamento civil era válido em Portugal. Fez-se uma nova bandeira e um novo hino nacional que pudessem mostrar este novo Portugal. E em 1911 a GNR é criada para poder defender esta pátria reformada. E só um ano depois começa a ser, afinal, o domingo obrigatório como descanso semanal. E por aí fora. Por aí fora, efetivamente. Alguma parte menos interessante da nossa história, por exemplo, a ascensão de Salazar ao poder em 1926. E 26. Diz-se menos interessante, dependendo sempre do ponto de vista histórico, não é? Porque por causa do Estado Novo e tudo aquilo que aconteceu a seguir. Dúvida. O que aconteceu a seguir foi mau, mas aconteceu. Se aconteceu, nós temos que o saber. Ou deveríamos saber. Não, e porquê é que eles... E porquê é que aconteceu? Porque é que ele foi para Ministro das Finanças e não foi Mário Centeno, por exemplo? Porque não era nascido. Exatamente. Salazar. O início da chegada do poder de Salazar... Ora, dissolve-se a Assembleia, fecha-se ainda ao Senado. Não restando alternativa, demite-se Bernardino Machado. Almirante Mendes Cabeçadas vai ter cargo acumulado, o de Primeiro-Ministro e também chefe de Estado. António Oliveira Salazar, Ministro das Finanças nomeado, começa a carreira política, tendo-se depois afastado. A censura à empresa foi nesta altura criada, não podendo nada sair sem primeiro ser censurada. Depois, mais à frente, o Ministério das Colónias é também acumulado por Oliveira Salazar, que tenta estar em todo lado. Em 1932 é o governo associado, por Oliveira Salazar, para o qual foi convidado. É o primeiro governo civil após a ditadura militar. Assim se vê a influência de Oliveira Salazar. Há muita gente que se calhar vai decorar esses versos e depois nas respostas vai colocá-las. É bom que não o faça. Não. É uma interpretação interessante, não é? Mas seria muito pouco original. Primeiro porque é uma cópia. Há muita gente que faz, aliás até há teses de mestrado que denunciam o copy-paste que de vários autores vão à internet. A internet é boa para isso, mas também é má e vê-se que não se estudaram muito, não se aperfeiçoaram, não é? Mas os bons professores conseguem saber se foi mesmo copy-paste ou se foi apenas consulta. Mas os olhos clínicos, aliás, basta tirar uma frase. Às vezes o copy-paste é feito de tal forma que são frases inteiras, não é? Portanto, faz-se um copy-paste, mete-se no Google e percebe-se que aquilo saiu de uma tese de mestrado, não é? Exatamente. O Carlos acha que, não sei, como é que copiava quando era estudante? Era o copy-paste da altura, não é verdade? Não havia internet, copiava-se sempre. Nunca fui apanhado. Quais eram? Não? Não. Quais eram os estratagemas? Isto não é para dar más ideias a ninguém, mas é por uma mera curiosidade. Eu tinha uma maneira, eu tinha o livro em cima e conseguia ir ao livro e ler sem absorver. Técnicas. Mas é melhor não precisarmos agora aqui a dizer, senão os papéis por cima da cadeira, que de vez em
E havia uns papelinhos que eram que escreviam letra minúscula. Minúscula, eu na altura via bem, agora não. Punham-se também com pioneiros por baixo da mesa e depois rodava. Uau, isso eu não sabia. Mas é melhor não falarmos mais. É melhor não falarmos mais. Bom, vamos adiantando um bocadinho da história. O início da Guerra Colonial nos anos 60, em 1961, em Angola. O que é que este livro, Portugal a Rimar, se propôs nos contar? Já agora também, deixe-me dar a minha rima, não é? Exatamente. Posso? Faz favor. E em 1961 dá-se o que era esperado. A União Indiana anexa o nosso território ocupado. Sim, antes da guerra. Exatamente. Em Angola. Goa da Mão e Dio pelos vice-reis conquistadas são assim de repente por alguém anexadas. Também foi nesse ano que em Angola começou a guerra colonial que 13 anos durou. Guiné e Cabo Verde são focos de rebelião, nascendo no território movimentos de libertação. Moçambique, 3 anos depois, inicia a sua luta armada, começando uma guerra que não nos levou a nada. E a ascensão de Marcelo Caetano, depois da morte de António de Oliveira Salazar? Pois também andam os versos mais à frente. Em 1968, Salazar é exonerado do cargo de Primeiro-Ministro por estar incapacitado. E que não se chamava Primeiro-Ministro nessa altura. Era chefe do governo. Não, era Presidente do Conselho de Ministros. Exatamente. Que era uma expressão tão ligada ao antigo regime que depois de 25 de Abril essa expressão caiu naturalmente. Caiu. Deixou de ser Sr. Presidente do Conselho, não é? O Presidente do Conselho, para ser literalmente Primeiro-Ministro. Quem foi convidado para o país governar foi Marcelo Caetano a substituir Salazar. Entretanto, na Assembleia tentava-se acabar com a censura por deputados liberais que lá estavam nessa altura. E por aí fora. E em 1970 acaba por falecer António Oliveira Salazar, 30 e tal anos no poder. Portanto, vai em 2020, exatamente, vai fazer 40 anos, não é? 70, 80, 90, 2000, 2010, não, 50 anos que ele morreu. 50 anos da morte de Oliveira Salazar. 25 de Abril, 1974. Começo por 16 de Março, que foi a... 16 de Março, a rebelião das Caldas. Das Caldas. Aquele levantamento... Foi o pré-25 de Abril. Pré-25 de Abril. Em 16 de Março houve uma revolta tentada. Era 1974 e foi uma revolta logo abafada. Tinham os militares tentado mudar o que estava mal, estabelecer a liberdade, acabar a guerra colonial. E logo a 25 de Abril, já com tudo preparado, nova revolta surgiu, agora com bom resultado. Assim, após 48 anos de regime ditatorial, abre-se um novo ciclo na vida de Portugal. Os órgãos de Estado caem, para a Madeira são enviados, ficando com a residência fixa e podendo ser vigiados. A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, 1986. E estamos a falar também já do consulado de Mário Soares, na altura. Exatamente. Ainda Primeiro-Ministro e depois, mais tarde, Presidente da República. 77, 78... Considerada, para o bem e para o mal, uma das figuras mais influentes da história de Portugal das últimas 4 décadas. Ora... Eu tenho que dizer que o autor está a ser literalmente apanhado na rede. Exatamente. E tem que descobrir onde é que estão esses momentos que são retratados no seu livro Portugal a Rimar. Isto foi em 86. E Ainda assim sem demora, Cavaco Silva é empossado como Primeiro-Ministro do país desgovernado. Aqui. Corria o ano de 1985 e à CEE fomos parar, com o tratado de adesão que o governo foi assinar. Porque entramos como membro da CEE de pleno direito. Em 85 e em 86 é que realmente entramos mesmo a sério. Nós e a Espanha. Exato, e a Grécia. Não, a Grécia já tinha sido em 73. Portugal e Espanha. Passamos a pertencer à CEE com euforia, logo no ano seguinte, em janeiro, no primeiro dia. Foi no dia 1 de janeiro de 1986 que entramos de pleno direito. E ainda nesse dia que o IVA vai aparecer, para que o Estado possa mais receitas receber. Ora bem, exatamente, mas isso não tem... Esse IVA não é para cá chamado. É verdade. E então, e em relação a Expo, estamos quase a terminar. A Expo 98. Há pouco mais de 20 anos. Que marcou uma diferença fundamental para a vida da cidade de Lisboa. E de Portugal. Olha, eu estou a rimar, está a ver? Exatamente. Isto influencia muito, esta coisa aqui de termos aqui um poeta historiador, dar isto.
O tempo ia passando e o país em transformação, vivendo o dia-a-dia sempre em evolução. E em 1998, a 21 do 5º mês, há um acontecimento que nos orgulha de vez. Era a Expo 98 com abertura de gala. Foi um grande sucesso, quase ficámos sem fala. Os oceanos foi o tema da exposição mundial. Tinha a ver com a água, elemento fundamental. 500 anos de descobrimento se comemorou também, dos navegadores portugueses que se portaram tão bem. E o que é importante e é preciso lembrar, quando acabou a Expo, ficou tudo a brilhar. Pois e muita coisa para mudar. Qual é o último verso? O último verso. Era o fim do milénio e o século a terminar. Dos anos que seguiram, depois hei de falar. Muito bem, no segundo livro Exatamente. vai-se chamar Portugal a Rimar, parte 2. Parte 2. Não tem nada que enganar. Exatamente. Carlos Gomes, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que as pessoas que nos sigam, quer através do vídeo, quer através da rádio, percebam da importância deste livro, que pode ser adquirida, por exemplo, no estrangeiro, a partir de onde? No estrangeiro, através das edições Vieira da Silva, que é a editora. Portanto, vão à net, vão edições Vieira da Silva, descobrem, estão lá os contactos e mandam depois. Exatamente. Eu sei que neste momento o meu livro, por exemplo, está na Irlanda. O cônsul português na Irlanda levou o meu livro para lá. É possível de ser traduzido em outras línguas ou não? Não sei até que ponto poderá perder um pouco da identidade que é a nossa história de Portugal. Agora, numa questão de língua, não sei se é possível, é provável que sim. É uma questão de alguém tentar pegar. Eu acho que é um bocadinho difícil, porque isto está feito de tal forma para nós compreendemos. E eles não entenderão tão bem como nós entendemos. E como é que, para rematar, Carlos, como é que pode definir este seu livro? Este livro será, acima de tudo, o ponto de partida para vermos a história de outra maneira. Se eu conseguir pôr a malta mais nova ou menos nova a olhar a história com outro prisma, sinto-me satisfeito. Acho que foi o objetivo atingido. E há algum verso assim de improviso que possa, para terminar? Daqui do livro? Não, da sua lavra. Agora apanhou-me de surpresa. Como eu lhe disse há bocado, os versos não saem só porque a gente quer, não é? Uma de António Aleixo. Olha, gosto muito de António Aleixo. Agora não me lembro muito bem. Sei que não sou um ladrão. Mas há outros. Mas há muitos que eu conheço. Que parecendo que não são aquilo. Que são aquilo que eu pareço. Exatamente. Mas gosto muito de António Aleixo. Tenho lá 2 livros dele. É um poeta. É tal coisa. É um poeta simples. Não é enfadonho, não é maçudo, toda a gente entende os poemas dele. E quantos poemas dele não foram musicados e não se tornaram grandes sucessos da nossa música? Quem sabe se este Portugal a Rimar não poderá levar o mesmo caminho. Sabe. Carlos Gomes, muito obrigado. Até à próxima. Até Portugal a Rimar, parte 2. Obrigado.